Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus sejam com todos vocês. Amém, irmãos? Com todos nós. Meu nome é Paulo Henrique. Eu sou professor da Escola de Discípulos da Igreja Cristã Videira nos Lugares Altos, aqui em Piratininga. Se você não me conhece, eu estou me apresentando. Talvez seja a primeira aula. Mas já vou avisando que tem 4 aulas anteriores de introdução ao Evangelho. Então, se você está chegando aqui nessa primeira aula, essa é a sua primeira aula, o convite que eu te faço é assistir às aulas de introdução aos Evangelhos. Tem alguns assuntos ali bem interessantes que, caso você não tenha todo o conhecimento, assim, ali tem algumas informações que podem lhe ser úteis. Amém? Deus te abençoe. Bom, hoje nós vamos para nossa primeira aula textual, né? Nós vamos para o primeiro texto do Evangelho. E nossa proposta é estudar os Evangelhos. Vamos começar Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E vamos começar pelos Evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. O que são Evangelhos sinóticos? Vai para as aulas lá de introdução ao Evangelho que a gente fala sobre isso lá, ok? E aí o nosso fio condutor vai ser Mateus. Então vou explicar a nossa proposta para você. Nosso fio condutor vai ser Mateus. Quando houver algum assunto de Mateus que a gente aqui julgue necessário usar outros textos de Mateus, de Marcos, Lucas, nós vamos fazê-lo, ok? E até mesmo João. Então, nosso fio condutor é Mateus, e se dentro daquele assunto tiver algum outro texto que nós julguemos relevante utilizar de Marcos, ou Lucas e até mesmo João, nós iremos fazê-lo. E aí hoje, por exemplo, nós vamos ter isso, ok? Então, nossa primeira aula o nosso texto introdutório, é Mateus capítulo 1, versículo 1, ok? Então, o nosso convite a você é o mesmo de todas as aulas. Dê um stop no vídeo, faça uma oração, peça para que Deus abençoe seu coração, para que Deus abra o seu entendimento, porque a palavra de Deus ela precisa de revelação, então que Deus te ilumine e que Ele revele a sua verdade a você. Amém, irmãos? Então, ore aí. Orou, volta para o vídeo, ok? Feito isso, a outra coisa que eu te peço é leia o texto. Algumas vezes, quando nós comemos, é bom a gente comer num restaurante, é bom a gente, às vezes, comer um fast food, nem sempre é saudável. A palavra de Deus é alimento. Mas o melhor de tudo é a gente fazer a nossa própria comida. Então, você aqui, ouvindo esses vídeos, é como você ir num restaurante, sentar, e a gente vai preparar o prato para você comer, né? Às vezes tem um junk food. Nós não queremos te servir isso. Essas comidas ruins, nós vamos orar para que isso não aconteça. Mas o ideal é que você prepare o seu próprio alimento, amém? Então, que você leia esse texto. Então, lê capítulo 1 de Mateus e, para essa aula, lê também o capítulo 3 de Lucas, amém? Então, vamos lá, então. Que Deus nos abençoe. Nascimento e infância de Jesus, ok? O primeiro texto que eu vou ler aqui com vocês não é um texto de Mateus, não é um texto dos Evangelhos, mas ele é uma profecia que está se cumprindo aqui o que nós vamos ler. Isaías 9,6 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém. Esse menino que nos nasceu, esse filho que se nos deu, o governo que está sobre seus ombros, é o que nós leremos agora no livro da genealogia de Jesus. Amém? Mateus, capítulo 1, versículo de 1 a 17. Então, abra a sua Bíblia. Espero que você já tenha lido. Se você não leu, leia. Ore antes de ler. Medite. Veja o que Deus vai falar contigo. E aí você compartilha. Também pode compartilhar nos comentários do vídeo alguma coisa que Deus tenha falado no teu coração. Vai ser legal, porque vai abençoar outras pessoas que vão vir ver esse vídeo depois e vão ver lá o seu comentário. Isso é o objetivo da igreja. A gente está trabalhando pela mútua cooperação, crescimento mútuo de todo o corpo. Então, se você assistir nessas aulas alguma coisa que Deus falou contigo, compartilhe conosco ali no comentário, ok? Então vamos ler lá. Mateus, capítulo 1, versículo de 1 a 17. Você vai ver aí no texto que está projetado, provavelmente aqui do meu lado, eu acredito. Então, você vai ver que tem alguns nomes marcados, sublinhados, com letras diferentes. É porque, para o estudo do texto, vale a pena a gente ressaltar alguns pontos, tá certo? Diz assim, então. Livro da genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, Jacó a Judá seus irmãos,
Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão, Arão gerou a Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão, Salmão gerou de Raabe a Boaz, e este de Ruth gerou Obed, Obed a Jessé, Jessé gerou ao rei Davi gerou a Salomão, da que fora mulher Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa gerou Josafá, Josafá a Jorão, Jorão Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão a Acais. Acais a Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias, Josias de Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, Salatiel Zorobabel, Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio, 14. Desde o exílio à Babilônia até Cristo, 14. Amém? A boa notícia é que nós temos também essa mesma genealogia num outro texto em Lucas. E qual é a boa notícia? Eu não vou ler, tá certo? Senão a gente vai passar os 20 minutos lendo, é maravilhoso ler, mas aí leia em casa, amém? Então eu vou te pedir para que você leia Lucas 3, versículo 23, fala da genealogia de Jesus. E aí nós vamos falar sobre essas genealogias e as diferenças que existem entre elas. Ali tem alguns nomes marcados também, como você viu que tem nomes marcados também na genealogia de Mateus, ali Roboão, Davi, Acais, Manassés, Salatiel, Zorobabel, algumas coisinhas que a gente vai falar durante essa aula de hoje e a próxima, se for necessário. Vamos comparar as duas genealogias, a de Mateus e a de Lucas. Porque a genealogia de Jesus ela nos é fornecida sobre dois aspectos, sobre dois enfoques diferentes. Marcos e João não trazem a genealogia de Jesus. Então, se você quiser saber sobre a genealogia de Jesus, você tem que ir em Mateus e tem que ir em Lucas. Não adianta procurar isso em Marcos, nem em João, nós não vamos encontrar. Quais são as diferenças? Mateus inicia o seu evangelho com a genealogia. Por que ele faz isso? Se você for lá nas nossas aulas de introdução de evangelhos, você vai ver que Mateus está escrevendo seu evangelho para os judeus. Então era muito importante para os judeus, a primeira condição sine qua non para o Messias era ser descendente de Davi. Era ser judeu e era ser descendente de Davi. Era ser da raiz de Judá. Então ele precisava ser isso. Então a primeira coisa que Mateus avisa é, olha, vou falar de Jesus, Yeshua, Yehoshua, vou falar sobre Jesus, ok? Mas, ele é judeu. Primeira coisa que eu tenho que avisar, é judeu. Ele é judeu e é da raiz de Davi. Ok. Aí o judeu vai começar a ouvir a conversa. Sem isso, não dá nem para conversar. Não dá nem para falar de um Messias que não seja judeu, que não seja hebreu, melhor, e que não seja da raiz de Davi. Não dá nem para começar a conversa. Lucas vai fazer isso no capítulo 3. A genealogia de Lucas também é importante, mas Lucas não está escrevendo isso para judeus. Ele está escrevendo isso para os gregos. E aí, a genealogia de Lucas ela tem um outro objetivo. Deus está movendo o coração de Lucas provavelmente em outra direção. E aí os gregos, algumas pessoas melhor do que eu, com certeza, os gregos eles conheciam essa história dos semideuses, mulheres que foram possuídas por Zeus ou algum outro, e aí nasceu um homem que não era homem e que era um semideus. Ele não era um homem perfeito, nem era um Deus perfeito. E Lucas está falando assim, Jesus ele é um homem perfeito, ele não é um semideus. Ele é 100% homem e ele é 100% Deus. Ok? E essa revelação ainda nós vamos ter em João. Então o objetivo de Lucas é mostrar que Jesus tem uma genealogia, ok? Jesus tem uma história familiar, ele tem um pedigree, vamos colocar assim, uma árvore genealógica. Ele não caiu, não apareceu do nada, não foi uma geração espontânea. Ok? Essa é a ideia de Lucas, então ele vai fazer isso no capítulo 3. Mateus. Mateus ele segue a genealogia de Jesus até Abraão, e ela é ascendente. O que é? Como assim ascendente? Eu vou mostrar para vocês voltando ao texto. Mateus ele vai até Abraão, por quê? Porque Mateus está escrevendo aos judeus, então ele precisava mostrar que Jesus era filho de Davi e ele era filho de Abraão. Abraão ele é quem? Não é o progenitor, mas o Abraão é o pai da nação hebraica. Começa ali.
Abraão, Isaac, Jacó. Lógico que antes você tem Noé, antes você tem Adão, antes você tem outros grandes homens, mas começa ali com Abraão, com a aliança com Abraão, ali começa a nascer a nação de Israel, as 12 tribos vão nascer, Abraão, Isaac, Jacó, Jacó vai ter os 12 filhos que vão nascer as 12 tribos, ok? Abraão, Isaac e Jacó são os patriarcas, vamos colocar assim. E Lucas tem uma genealogia de Jesus que vai até Adão e ela é descendente. Por que até Adão? Porque o objetivo de Lucas não é mostrar apenas a ligação de Jesus com a nação hebraica. E Mateus faz isso, esse é o objetivo. Mateus está escrevendo aos judeus. Lucas quer mostrar a ligação de Jesus com toda a raça humana. Então, Jesus, ele tem uma ligação com toda a raça humana, independente de ser hebreu. É muito além de ser hebreu, amém? Ele é o salvador do homem, não apenas do judeu. Então, ele aprofunda nessa revelação e ele vai até Adão. Que parada é essa de ascendente e descendente? Eu vou mostrar aqui rapidinho no texto e dá para a gente voltar aqui. Olha lá. Vê aqui em Mateus. Abraão gerou a Isaac. Abraão gerou a Isaac. Isaac gerou a Jacó. Jacó gerou a Judá. Judá gerou de Tamar, Pérez e Zerá. Pérez gerou a Esrom e assim vai. Então, fulano gerou. Quando você vai a Lucas, é o contrário. É filho de. Filho de José, filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi. Então, é uma construção que cada autor optou por fazer diferente. Então, Abraão está falando do ascendente que gera e Lucas está falando daquele que é descendente, o filho de. Então, essa é uma colocação que tem essa diferençazinha na exposição dos dois a respeito da genealogia. Mateus vai dizer que o pai de José era Jacó. Ele diz assim, Jacó, pai de José. E Lucas vai dizer que José era filho de Eli. Como eu falei, já expliquei isso, né? Pai, Mateus usa essa expressão, gerou a. Então, Jacó gerou a José. E como vai estar em Lucas, Lucas era filho de Eli. Mas peraí, Lucas era filho de Eli? Como é que é essa história? Como é que é essa parada? E aí eu vou explicar rapidamente. Se você olhar com carinho em Lucas, posso voltar, vamos voltar ao texto de Lucas, voltando ao texto de Lucas, você vai ver ali, ela está marcada ali escurinho, tá certo? Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos, Lucas 3, 23. Então lembra que as pessoas falam assim, o ministério de Jesus começou quando ele tinha por volta de 30 anos. Como é que a gente sabe disso? A gente sabe disso porque Lucas nos conta. Então se Lucas não nos contasse, nós teríamos talvez uma ideia, mas Lucas é o evangelista que nos revela quando começa o ministério de Jesus, que foi cerca de 30 anos. Ao começar seu ministério, era como se cuidava. Filho de José, José, filho de Eli. Essa expressão indicava o seguinte, e provavelmente essa é a ideia. Jesus ele era tratado como filho de José e José era tratado como filho de Eli. José não era de fato filho de Eli. O que a maioria dos comentaristas entendem, e provavelmente é isso, é que em Mateus nós temos a genealogia de Jesus através de José. Então, quando nós temos Mateus e ele vai até Davi, porque era importante, e ele vai até Abraão, essa é a descendência de Jesus através da família de José. E quando em Lucas nós temos a descendência de Jesus, ali nós temos a descendência de Jesus através de Maria. Tá certo? Então o nome de Maria não aparece ali porque faz parte da cosmovisão da época. O Talmud babilônico dizia, inclusive, que o filho do homem, o filho da mulher, na verdade, era filho do homem, basicamente, mais ou menos isso. Então seria contado como filho do homem, não da mulher. Então, para a cosmovisão da época, o modo deles compreenderem, você não fazia a genealogia direto da mulher. Então você podia, para fazer a genealogia da mulher, você faria do pai da mulher. E aí, como na língua, no grego ali, do hebraico da época, principalmente, não existia a palavra para sogro, então não podia dizer assim, Eli era sogro de José, essa palavra não existia. E você fala assim, isso que absurdo, isso não é um absurdo. É um exemplo que a gente pode ter hoje no ano 2021. No inglês não existe uma palavra para sogro. Como é que se chama no inglês um sogro? Father-in-law, ou seja, é o pai na lei. Cunhado, como é que se chama cunhado em inglês? Brother-in-law. Não existe uma palavra para cunhado. Então,
não existia para o hebraico essa palavra. Muitas vezes você não encontra até, vamos supor, se você for para o Antigo Testamento e buscar algumas genealogias, você vai ver que às vezes dá confusão para você achar quem é o pai, quem é o avô, porque às vezes numa genealogia o indivíduo está como filho de alguém e na outra ele está aparecendo como filho da pessoa que na outra genealogia ele era avô. E aí porque aquele nome foi suprimido, e aí você não chamava de neto, chamava de filho. Então, Lucas ali está fazendo a genealogia de Jesus através de Maria, e Eli é o pai de Maria, e ele era legalmente tratado como pai de José. É isso que Lucas nos informa, tá certo? O nome de Maria, ou Miriam, esses nomes todos eles são mudados, tá certo, gente? Esses nomes foram latinizados. Então o nome da mãe de Jesus é Miriam, não existiam hebreias chamadas Maria, mas o nome de Maria era Miriam. O nome de Maria, né, é omitido nas duas genealogias, embora se entenda que está indiretamente citado em Lucas. Quantos minutos? 15? Eu perdi, não botei o horário aqui. Mateus segue a linha de genealogia através de Salomão, filho de Davi. Então, se você olhar lá, Mateus 1,16, ele vai seguindo como é a genealogia de José, ele vai seguindo até Salomão, ok? Filho de Davi, então chegamos a Davi, era uma condição sine qua non, né? Novamente, uma condição indispensável ao Messias. Lucas, ele vai até Davi, mas ele não vai por Salomão, ele vai por Natã. Então, a genealogia, mas você vê que elas são diferentes. Uma está falando do pai, a outra está falando da mãe. Então, Lucas chega a Davi através de outro filho dele, que é Natã. Então, tanto Maria quanto José, eles são da raiz de Judá. Jesus, ele descende tanto do pai, da mãe, ele descende de Davi. José, ele vai por Salomão, e Maria, ele vai por Natã. A gente vai ver, inclusive, quando o anjo fala com Maria, ele fala sobre isso. Mateus está seguindo a linhagem de José, pai legal de Jesus, através de Salomão, e Lucas está seguindo a linhagem de Maria, parente sanguínea de Jesus. Maria é a parente sanguínea de Jesus. José, ele é o pai legal de Jesus, através de Natã, filho de Davi. É importante isso, a gente vai ver por quê. Entre Davi e Jesus, nas duas genealogias que você vai olhar lá, os únicos nomes comuns são de Salatiel e Zorobabel. A gente encontra lá em Mateus 1,12 e 3,27. E é muito provável que eles sejam homônimos, ok? Sequer são as mesmas pessoas, os caras são só xará um do outro. Então, quando você encontra lá nas genealogias entre Davi e Jesus, Salatiel e Zorobabel, eles são homônimos, não são nem as mesmas pessoas, bem provavelmente. Então, o que nós temos ali entre Davi e Jesus realmente é a linhagem de Natã e a linhagem de Salomão. Isso é facilmente compreensível e está aí, qualquer coisa que você for lendo assim, achou alguma questãozinha. As listas são completas ou tem nomes omitidos? Essa é uma boa pergunta. A gente está falando agora de Marcos. Vamos falar de Mateus especificamente. Mateus tem 3 grupos de 14. Se a gente for dividir isso por tempo, um grupo tem 750 anos, outro grupo tem 400 anos, outro grupo tem em torno de 600 anos. Então, essas listas não são completas. Essas listas, elas são um arranjo. Então, Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, ele escolheu quais os nomes colocar naquelas listas, ok? Então, essas listas não são completas. São 3 grupos de 14, ok? Então, pode ter nome faltando ali? Com certeza tem. Qual o significado dos 3 grupos de 14 de Mateus? É muito difícil que não tenha significados, e quando a gente for ler Mateus, você vai ver que Mateus ele utiliza muito desse estilo de literatura, essa forma de escrever hebraica nos seus escritos, né? Que é a gematria. Gematria não tem nada a ver com numerologia. O que é a gematria? Gematria é uma forma de escrever onde você coloca valores naquilo que está escrito, e esses valores por si só já são uma mensagem. Então, por exemplo, se você pegar o nome Davi, no original hebraico, e somar as letras de Davi, você encontra o somatório 14. Então, Mateus ele escolheu 3 grupos de 14 para dizer que Jesus ele era Davi em excelência. Então, essa afirmação 3 vezes, quando você afirma uma coisa 3 vezes dentro de uma estrutura hebraica, isso também reforça aquilo que você está falando, torna aquele reforço, tipo assim, até quando você vai ver Jesus fazendo isso, faz muito em João, em verdade vos digo. Então ele usa essa repetição 2 vezes. Jesus, aqui,
o Mateus está fazendo isso 3 vezes. Então, na escritura hebraica, quando você faz algo 3 vezes, afirma a mesma coisa 3 vezes, era uma afirmação plena daquilo. Por exemplo, a bênção de Arão, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, que o Senhor levante sobre ti o seu rosto. Ou seja, você tem essa bênção tripla. A bênção de Arão é uma só, mas ela é dividida em 3 partes. Então, essa coisa. E os anjos, os serafins, querubins, eles cantam santo, santo, santo ao Senhor. Então, a ideia é essa, né, da intensidade. A terceira pergunta é, mas não está faltando um nome no terceiro grupo de Mateus? Seriam 3 grupos de 14? Talvez porque você está procurando 42 nomes. Em nenhum momento nas escrituras diz que são 42 nomes, ok? Diz que são 3 grupos de 14, então são 3 grupos de 14. Se você sair contando, eu quero achar 42. Você pode não achar 42 e achar, está faltando um nome. Não está. Mateus não disse que eram 42 nomes. Eles falaram que eram 3 grupos de 14. Essa é a primeira possibilidade. A segunda tem a ver com Jeconias. É que Jeconias na Septuaginta é a mesma expressão traduzida tanto para Joaquim e Jeoaquim, ok? Esses são reis de Judá, os reis finais, os últimos reis que a gente encontra ali antes do cativeiro babilônico. E a Septuaginta traduz o nome dele da mesma forma, tá certo? Então pode ser que Jeconias, que é citado ali em Mateus 2 vezes, se tratem de pessoas diferentes, e aí você tem os seus 42 nomes como você está querendo procurar. Amém, irmãos? Queridos, Deus te abençoe. Aula que vem a gente continua com genealogia. Deus abençoando. A gente termina. Que o Senhor te abençoe e te dê um dia maravilhoso em nome de Jesus. Coloca aí embaixo algum comentário, alguma dúvida e Deus abençoando, a gente responde. Um abraço, Deus te abençoe.